Posso para ti. Parabéns por esta obra. Como é que está a saúde? Bom, muito obrigado. Saudações a todos. Agradeço o convite formulado pela nossa televisão, a televisão de Moçambique, que é a televisão de todos os moçambicanos. É a nossa casa aqui. É a nossa casa. É a nossa sim, casa, sim. é a nossa casa. Sim, Carlos Juqueiro já há vários anos na fotografia, um exato. repórter de imagem com várias experiências dentro e fora de Moçambique, decide nos brindar com este conjunto de retratos. Há uma obra feita de fotografia e reflexões sobre os mais variados temas do nosso país. Aliás, a história recente de Moçambique, de certo modo, está aqui presente. Uma reflexão, um olhar crítico, atento, sensível, humano sobre as várias questões deste nosso país. É disto que vamos falar, mas também é importante falarmos um pouco de ti, para te conhecermos um pouco mais. Quem é Carlos Uqueio? Como é que a fotografia entrou na tua vida? Bom, o Carlos Uqueio entra na fotografia aos 15 anos, a convite de um vizinho chamado Bernardo Abadias, que na altura ele precisava de um ajudante para poder lhe ajudar a fotografar eventos, sobretudo aos finais de semana. Okay. Casamentos, chitigues, batismos, noivados. Yeah. E por aí em diante. E na altura, eu ainda era muito jovem, na altura da... Isso aconteceu, né? Sim, tinhas adolescente. 15, 14 anos. Eram 15 anos, sim. Então eu entro na fotografia mesmo a convite deste vizinho. Ele veio, falou com os meus pais, eles aceitaram, falou comigo, porque ele percebeu que o Carlos Uqueio era um jovem, na altura, até agora sou íntegro, disciplinado e com vontade de querer aprender. Então fui aprendendo com ele, até que um dia acabei mesmo por comprar a minha própria câmera, e na altura usava-se câmeras analógicas, né? Hoje em dia nós temos as câmeras digitais, mas na altura eu aprendi a fotografar usando câmeras analógicas. O que é uma câmera analógica? Estamos a falar daquelas câmeras que usavam filmes ou rolos, que ao fotografar a pessoa só poderia ver as imagens passado uma semana ou 2 semanas, dependendo... dependendo do número dos cliques, não é? Era um trabalho bem manual e... Exatamente. Então, entro mesmo na fotografia através de um convite e passado esse percurso todo, acabei achando que já era um tempo suficiente, um tempo maduro para poder transmitir uma parte da experiência num livro. Num livro, ok. Exato. E o jornalismo? O jornalismo passa também a ser e a preencher tua vida profissional e, claro, o jornalismo atravessa a dimensão profissional, porque quando se entra nesta profissão, há uma relação de amor com a profissão, né? Exatamente. Como é que chega ao Notícias? Como é que abre-se esta oportunidade? Agora, olha, é assim, eu aprendi a fotografia de forma empírica, não é? Não aprendi na escola, inicialmente. Eu aprendo a fotografia através de um vizinho, que eu fiz menção no início. E em 2012 é quando eu decido fazer um curso, não é, um curso básico de fotografia. Isso no centro, na escola de fotografia. Nós temos uma escola de fotografia que forma fotógrafos aqui em Maputo, que é a escola que agora é o Centro de Documentação e Formação Fotográfica de Maputo. Então é lá onde eu aprendo a fotografar, e de lá surge uma oportunidade de estagiar num jornal que já não está no mercado. Na altura chamava-se Expresso Moço. É lá onde eu começo a aprender como é que funciona a fotografia jornalística, porque assim, a fotografia é uma árvore e ela tem muitas ramificações. Nós temos a fotografia documental, temos a fotografia jornalística, temos a fotografia comercial, temos a fotografia do ambiente, fotografia de casamento, fotografia de estúdio, fotografia de culinária. Nós temos, na verdade, variedades, tipos de fotografias. Então, é no fotojornalismo que eu me inseri. Uma fotografia jornalística é aquela que acompanha uma reportagem, acompanha uma notícia. Conta uma história, um fato. Conta uma história e essas mesmas imagens podem ser usadas num jornal, numa revista, num blog ou num veículo mesmo de comunicação. Então é assim como eu entro na fotografia jornalística, através de um estágio
num jornal e até conseguir uma oportunidade de passar para notícias. Pois. Exato. Qual é a grande função e a complexidade de exercer fotojornalismo numa altura em que todos somos fotógrafos, Exato. por inerência da tecnologia e das possibilidades que o telemóvel nos oferece? O que é ser um fotojornalista em 2026, assumindo essas nuances todas? Bom, ser um fotojornalista é uma tarefa bastante complexa e não tem sido fácil por causa da existência do próprio smartphone. Recordo-me que na altura que fui me inscrever para fazer o curso de fotografia foi justamente porque na altura eu pensei que, olha, a maior parte dos meus clientes na altura que convidavam-me para fazer cobertura de casamentos, lobolos, começavam a me evitar. Alguém, por exemplo, podia ligar, olha, eu tenho um casamento este final de semana, quanto é que tu cobras? Eu falava, eu mandava a cotação, os preços, e depois era traído, nunca mais era chamado. Semana seguinte me encontrava com a mesma pessoa, dizia, olha, eu chamei, tenho um primo que, bom, tem um telemóvel aí com uma boa resolução, então, desculpa lá, eu acabei dispensando. Começaste a sentir as transformações? Então, comecei a sentir, eu percebi que não, eu preciso de fazer uma formação, não é? Preciso de me capacitar para ver se por acaso aparecer uma oportunidade de trabalhar num jornal ou numa revista, pronto, eu estarei capacitado e não irei sentir essa parte... Esses impactos das mudanças do mercado, né? Mas mesmo assim tem sido difícil porque nós temos alguns jornais na praça, sim, que já não contratam este fotógrafo jornalista. Não assumem o fotógrafo. Exatamente, como parte da equipe de repórteres. Sim, porque hoje em dia nós temos as redes sociais. Acontece um acidente e em pouco tempo este mesmo acidente vai viralizando. Já está a circular nos WhatsApp. E esse jornal vai fazer o download daquelas imagens. E este é um dos assuntos que eu abordo neste livro, a questão de não se contratar o fotógrafo e ficar-se a depender do uso de uma foto de um David qualquer por aí, sim, que registrou o momento. Exatamente. Mas também questiona-se exatamente, se realmente esses fatos aconteceram, o tratamento. É que, na verdade, quem faz um jornal e precisa, por exemplo, de uma boa qualidade, quer vender o jornal, deve contratar um fotojornalista. Mas também o rigor nos assuntos, a importância de ter um fotógrafo do órgão, do terreno a registrar. Acho que mantém esse rigor no jornalismo. Mantém esse rigor no jornalismo, porque também há outra coisa, qual é que o fotógrafo jornalístico é um profissional que consegue humanizar as imagens. Exatamente. Consegue tornar as imagens humanas. Não é só um registro. Não basta só um clique. E o que tem acontecido ultimamente é que há pessoas que correm para fazer um investimento, comprando equipamentos muito caros. Falo do equipamento fotográfico. E não procuram formar-se. Boas lentes. E este é um outro assunto que eu faço abordagem neste livro, que é preciso primeiro investir no conhecimento, não é que é formar-se, que é para depois saber qual é o equipamento que irá precisar para o seu dia a dia. Pois. Exato. O seu livro, o Repórter de Sombras de Esperança, a fotografia como testemunho da reportagem, é um percurso da história recente de Moçambique, mostra diversos momentos, diversas situações. E o destaque é aquilo que acabas de dizer, um retrato humano do Moçambique real, Moçambique profundo, crítico, muito crítico, porém constitui um convite este livro para a participação coletiva face aos desafios que o livro acaba por narrar aqui. São fotografias que exercem um ativismo muito grande, porque elas não só se preocuparam em registrar o momento, isto é, o fotógrafo, no caso, Carlos Juquei, não se preocupa apenas em fixar o momento, mas se preocupa em transmitir sentimento a estes acontecimentos através da sua lente. Fale-me, Carlos Juqueio, como é que foi este processo todo de seleção dessas imagens? O que tiveste em conta para a seleção dessas imagens? E se no processo de registro dessas imagens já tinhas uma ideia de transformar essa recolha em uma obra? Bom, inicialmente não me ocorreu, né, na altura em que eu estive a fazer o registro dessas imagens, mas uma das coisas que fez com que eu documentasse a história foi quando fui procurado por algumas alunas ou estudantes
de uma das faculdades de comunicação do país, falo, por exemplo, da UEM, estavam a fazer um trabalho de campo, que é um trabalho investigativo, e estavam a falar acerca do fotojornalismo. Então, estavam à procura de referência, não é? Estavam à procura de referências, sobretudo de fotógrafos jornalísticos que se encontram no terreno, que se encontram na área já com uma carreira um pouco mais consolidada. Agora, naquela altura eu fiz uma questão a uma das estudantes, e a mesma foi: por que razão não procuram fontes no Google, na internet, ou mesmo na Biblioteca Nacional, ou pode ser... Estão aí, as fontes existem, as em fontes curta existem. distância. Vocês podem procurar. Disseram, não, nós temos tido dificuldade de encontrar fontes internas. Então, quando Na internet há muito material, há mas muito queremos material, coisas há de muito Moçambique, material, fatos sobre há Moçambique. muito material do Brasil, Portugal, Estados Unidos e por aí em diante. Mas sobre Moçambique é mesmo difícil. material escasseia. Nós tivemos fotógrafos aqui que já não estão em vida, que é o Ricardo Rangel, o Coquenam, são considerados os pais da fotografia jornalística em Moçambique. Mas para tu encontrares um material mais consolidado, sobretudo no que diz respeito a este fotógrafo jornalístico em 2026 ou em 2025 ou nos anos passados, tem sido um pouco difícil. Então eu constatei esta pequena lacuna, razão pela qual eu trago neste livro não só reportagens, trago também artigos, reflexões sobre a ética, a deontologia deste fotógrafo jornalístico integrado numa redação. E, na verdade, não foi fácil trazer este livro. Foram vários desafios. Praticamente levei um ano a elaborar, porque essas reportagens posso dizer com toda a precisão de que são as melhores fotografias que eu fiz ao longo da minha vida. Então, é uma coletânea das melhores reportagens que eu fiz ao longo deste percurso. É uma partilha aqui presente. Exato, uma partilha. sim. Yeah. E interessante, acima de tudo também uma espécie de crônica de viagem. Exato. Porque este conjunto de imagens, muito bem acompanhadas essas imagens por textos de reflexão que embalam o leitor e permitem-nos viajar pelos lugares onde passou, como a Addis Abeba, a Etiópia. Addis Abeba, curiosamente, o Presidente da República iniciou uma visita precisamente hoje à Etiópia, Kigali, Ruanda, Nova York, Níger, passagem por Paris, Doha, portanto é uma grande viagem. Accra, é uma viagem pelo mundo também, mas claramente essa abordagem que nos convida a pensar coletivamente o nosso país. Por exemplo, o retrato sobre os 60 anos das Forças de Defesa e Segurança em Moçambique, que é abordado com muito humanismo também. Uma espécie de rode, a bravura das Forças de Defesa e Segurança, o treinamento das nossas forças aqui na Catembe. Quais são os valores, como fotógrafo, que achas que sempre te conduziram quando estás a registrar momentos? Quais são os valores patrióticos que, de certo modo, influenciam o teu olhar, o teu cuidado, o teu humanismo no processo de registro de um acontecimento? Bom, antes de responder essa questão, permita-me dizer que neste livro eu trago abordagens, aliás, trago reportagens feitas em todo o país. É um livro que retrata Moçambique no seu todo. Trago reportagens feitas em Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Sofala, Tete, Manica, Inhambane, Gaza, Maputo, e em mais de 20 países que tive a chance de lá estar. Então, trago, na verdade, muito material rico. Muitas vivências, experiências. Vamos lá, por exemplo, para quem não conhece Moçambique, só a falar. Ao pegar neste livro, folheá-lo, vai perceber como é que funciona Moçambique, como é que está Moçambique. Trago também matérias ligadas ao turismo, trago Inhambane, por exemplo, trago a Baía de Inhambane. A Baía de Inhambane, trago Paindane, trago Guinjata, que é uma praia muito linda daqui da província de Inhambane. Trago Ponta Douro, que é uma praia bastante linda, muito comprida. Daqui, Ilha de Nhaca. Então, trago Moçambique, mas também é sempre bom perceber que neste livro, conforme o próprio título diz, Repórter de Sombras,
é que este fotógrafo jornalístico que sou eu, venho fotografando bastante adversidades. Falo, por exemplo, do ciclone, dos ciclones que abalaram o nosso país, que é o ciclone Kenneth e o ciclone Idai. Então, no seu primeiro capítulo, eu faço abordagens ligadas ao tema sobre as mudanças climáticas, que na verdade vieram para ficar. E respondendo, indo agora direto Há ao valores som. que influenciam-te quando estás Sim. a registrar? Há os valores, momentos? sim, que influenciam. É preciso que este fotógrafo, sobretudo, tenha aquilo que nós chamamos de sensibilidade no olhar. E sensibilidade no olhar é uma capacidade que a pessoa desenvolve à medida que vai fotografando. Não se define o que seria sensibilidade do olhar. Sensibilidade do olhar, de uma forma prática, seria o quê? Vou neste momento citar as palavras do meu mestre, o Alfredo Moes. Grande Alfredo Moes. Alfredo Moes é um Decano aí do fotojornalista. Jornal Notícias. Exatamente. Também lançou um livro no passado, Sim, né? só É que um livro. ele agora está na reforma, mas ele Sim. continua fotografando. Sim, sim, é mesmo para sempre, estando, né? mesmo estando reformado. Ele dizia o seguinte: o Keio, olha, se tu pretendes ser um bom fotojornalista, primeiro começa por fotografar aquilo que tu gostas de ver. Nós usamos o olho para ver. Tudo aquilo que tu gostas de ver, fotografa. Tudo aquilo que tu não gostas de ver, fotografa. Estou a falar de um fotógrafo jornalista. Tem que fotografar tudo. Fotografa aquilo que as pessoas gostam de ver e aquilo que as pessoas não gostam de ver. Só assim é que tu desenvolves esta capacidade de treinar o seu olho para coisas mais sensíveis. É assim, Aprender a é assim tratar, como eu né? defino O a tratamento. sensibilidade. Exatamente. Porque nós podemos estar numa viatura ou estando 2, 3, 4 colegas e o carro é em movimento. Há vários cenários que eu vou vendo, verificando, apreciando ao longo do trajeto. Agora, há alguns assuntos, existem aquelas imagens em que costuma dizer que esta imagem vale mais que 1000 palavras, dispensa. Uma imagem legenda. vale Então, mais que 1000 são palavras. essas imagens que nós às vezes chamamos de soltas, não é? São essas imagens que são captadas através do olhar. O que acontece? O fotógrafo jornalista, quando está na rua, há muitos assuntos que lhe chamam a atenção. Sim. Então, ele se já está com um olhar treinado, não é? O que vai acontecer? Ele fica com este dedo. Este é o dedo que nós usamos para fazer o clique na câmera. Este dedo sempre vai coçar. Então, se vê um assunto que lhe interessa, Vai reagir, né? mesmo não lhe interessando, ele vai ter que fotografar. Registrar o momento. Quando falo de coisas que nós gostamos e não gostamos, vamos lá, por exemplo, para um exemplo concreto. Estamos a ver um acidente aqui na 25 de setembro, em que alguém é atropelado, 2 carros, vamos lá, vão colidir e estão lá vítimas. Este evento não agrada a ninguém. Quando é um acidente, isto é algo que incomoda, não é? Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia, mas este fotógrafo jornalista deve fotografar, porque aquele incidente é notícia, não é? Isso. Este evento é notícia. Então, esse olhar sensível constrói-se, cada um encontra o seu mecanismo de treinar esse olhar sensível e é um Exato. processo. Estamos a terminar a nossa conversa. Uma pergunta. Quem assina o prefácio deste livro é o antigo primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário. Por que decidiu convidar o antigo primeiro-ministro para esta experiência? Bom, eu decidi convidar a ele. Aliás, porque ele disse que recebeu o convite e foi uma surpresa. foi uma surpresa, sim. Eu convido a ele pelo facto de ter trabalhado lado a lado com ele. Eu trabalhei como fotógrafo oficial dele nas viagens que fazíamos para o país, assim como para fora. E a maior parte dessas reportagens foram feitas ao lado dele enquanto primeiro-ministro. Então, para dar mais credibilidade no próprio livro, para dar mais peso institucional, achei melhor mesmo contactar, porque é uma pessoa que me conhece muito bem. Isso. Me conhece muito bem. Isso. Exato. Estamos a terminar a nossa conversa, Carlos Juqueio. O que eu não te perguntei e gostavas de dizer? Bom, o que eu vou dizer neste momento é que, com o lançamento deste livro, eu pretendo transmitir uma mensagem de que tudo aquilo que é fotografia deve ser documentado, porque tudo aquilo que é documentado pode servir de fonte, de referência para as gerações vindouras. Então, com este livro, quero dizer que todos aqueles profissionais que trabalham com a imagem
sejam sobretudo fotojornalistas, devem documentar essa história. E este livro é de facto, para além de ser uma fonte de referência, né, uma fonte de pesquisa, é verdade que vai ser usada por estudantes, por pesquisadores. É uma história que vem mesmo para... É um documento. É um documento. É um documento. Isso. Exato. Muito obrigado, Carlos Juqueu, pela presença. E Exato. desejo a todos os telespectadores boas leituras. Falamos muito em breve.